Se o preço do combustível subiu, se o dólar pressionou suas compras, se alimentos ficaram mais caros nas últimas semanas, isso pode não ser apenas inflação comum. Pode ser reflexo direto de estratégia militar global. Hoje, países conseguem gerar impacto econômico real sem declarar guerra formal. E isso muda tudo, porque o efeito chega primeiro no seu bolso, antes mesmo da maioria perceber o que está acontecendo. Para entender o cenário atual, é preciso voltar alguns passos. Tensões entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos não surgiram agora. Elas vêm de disputas por território, influência regional e expansão de alianças como a OTAN. O conflito avançou, escalou em intensidade, mas parou estrategicamente antes de virar confronto direto entre grandes potências. Isso não é coincidência. Guerra direta hoje significa colapso econômico em escala global. Cadeias produtivas seriam interrompidas, mercados financeiros sofreriam quedas abruptas e moedas poderiam perder valor rapidamente. Nenhuma potência quer arcar com esse custo completo. Então surge uma alternativa mais sofisticada: manter pressão constante sem ultrapassar o limite que obrigaria uma resposta militar total. Essa pressão acontece de forma calculada e contínua. Tropas são posicionadas em pontos estratégicos, exercícios militares aumentam em frequência e intensidade e armas são enviadas de forma indireta. Parece preparação para a guerra aberta, mas na prática é controle de tensão. E tem um detalhe importante aqui. Cada movimento é pensado para gerar custo ao adversário, sem justificar uma retaliação direta. Na prática, isso vira um jogo de desgaste prolongado. O objetivo deixa de ser uma vitória rápida e passa a ser enfraquecer o adversário ao longo do tempo, pressionar economicamente, criar instabilidade interna e forçar decisões difíceis. E nesse modelo, quem sofre primeiro não é o exército, é a economia que sustenta aquele país. Um exemplo direto disso é o setor de energia. Quando há instabilidade envolvendo a Europa e seus fornecedores estratégicos, o preço do gás natural dispara. Isso encarece a produção industrial, aumenta o custo da eletricidade e reduz a competitividade das empresas. O impacto não fica restrito à região, ele começa a se espalhar para outros mercados rapidamente. Agora conecta isso ao petróleo. Qualquer ameaça em regiões-chave de produção ou transporte faz o preço do barril subir quase imediatamente. E petróleo mais caro significa transporte mais caro. Transporte mais caro significa alimentos mais caros. É um efeito dominó que começa na geopolítica e termina diretamente no preço que você paga no mercado. E ainda existe uma camada adicional: as sanções econômicas. Países passam a ser excluídos de sistemas financeiros globais, bloqueados de exportar ou importar determinados produtos. Isso força uma reorganização completa do comércio internacional. Novas rotas surgem, novos parceiros aparecem e o sistema econômico global começa a se fragmentar. A partir desse ponto, o efeito ganha velocidade. Empresas multinacionais deixam regiões instáveis para reduzir risco. Produções são transferidas para outros países. Custos logísticos aumentam. E todo esse reajuste tem um preço, que inevitavelmente é repassado ao consumidor final, mesmo que ele esteja longe do conflito. Investidores também reagem rapidamente a esse ambiente. Em momentos de tensão, o capital busca segurança. Ele sai de mercados considerados arriscados e migra para ativos mais estáveis. Isso fortalece moedas como o dólar e enfraquece economias emergentes, criando uma pressão adicional sobre preços e consumo. E é exatamente nesse ponto que o impacto chega até você. Com uma moeda mais fraca, tudo que depende de importação fica mais caro. Eletrônicos, combustíveis, insumos agrícolas, tudo sobe.
Não porque houve uma guerra declarada, mas porque houve tensão suficiente para alterar expectativas e fluxos globais. Além disso, governos aumentam seus gastos com defesa. Isso exige mais orçamento, mais investimento militar e mais preparação. O problema é que esse dinheiro precisa sair de algum lugar, ou reduz investimentos internos, ou aumenta a dívida pública. E dívida, cedo ou tarde, se transforma em inflação ou aumento de impostos. Esse modelo de pressão indireta não é novo. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética evitaram confronto direto, mas mantiveram um nível constante de tensão. Corrida armamentista, disputas indiretas e influência sobre outros países. A lógica era clara: manter o adversário sob pressão constante, forçando gastos elevados e criando instabilidade interna. Não era necessário vencer uma batalha direta. Bastava resistir mais tempo e desgastar o outro lado até que ele enfraquecesse economicamente. Hoje esse padrão se repete, mas com uma diferença importante: a velocidade. Mercados financeiros reagem em segundos, cadeias globais amplificam qualquer tensão e decisões locais têm impacto imediato em escala mundial. O efeito é mais rápido, mais intenso e mais difícil de conter. O primeiro cenário possível é a continuidade desse modelo. Pressão constante, conflitos limitados, sanções econômicas e reposicionamento estratégico. Um mundo permanentemente instável, mas ainda funcional, onde o equilíbrio é mantido por interesse mútuo em evitar uma guerra total. O segundo cenário é o risco real que muitos evitam discutir: erro de cálculo. Um ataque mal interpretado, um movimento mal comunicado ou até um acidente militar pode escalar rapidamente a situação. E nesse caso, o impacto econômico deixaria de ser gradual para se tornar imediato e profundo. Existe ainda um ponto estratégico central. Essa tensão controlada favorece quem consegue resistir por mais tempo. Países com autonomia energética, moeda forte e capacidade produtiva interna têm vantagem nesse tipo de confronto indireto. Enquanto isso, o mundo começa a se reorganizar silenciosamente. Novas alianças surgem fora dos blocos tradicionais. Países buscam reduzir dependência externa. Empresas diversificam fornecedores para diminuir riscos. É uma transformação estrutural acontecendo em tempo real. Isso também explica decisões que parecem contraditórias à primeira vista. Países evitam confronto direto, mas aumentam presença militar. Criticam adversários publicamente, mas mantêm relações comerciais estratégicas. Tudo faz parte de um equilíbrio calculado. No fim, o campo de batalha mudou completamente. Não se trata apenas de território ou força militar. Trata-se de energia, moeda, logística e influência global. Quem controla esses pilares tem poder real, sem precisar entrar em guerra aberta. Se você quer antecipar movimentos e entender para onde o dinheiro está indo, comece a observar onde existe tensão, mas não guerra declarada. É nesse espaço que as decisões mais estratégicas estão sendo tomadas agora. E é ali que o impacto começa muito antes de chegar até você.